Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um capítulo do Livro de Ouro de Saint-Germain. Mais uma leitura comentada, né? Que nós estamos fazendo um trabalho para o nosso canal do Telegram, onde nós temos o Livro de Ouro de Saint-Germain. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Marlice Trapasson, sou facilitadora de cursos, sou administradora do grupo Saint-Germain Eu Sou, tanto no Insta como no Telegram, no WhatsApp e proprietária do Espaço Arbo, terapias complementares. Então, esse trabalho, esse projeto da leitura do livro de Ouro Saint-Germain, uma leitura comentada, inspirada, orientada, né, através dele, tem um objetivo de ajudar, né? Principalmente as pessoas que têm alguma deficiência, não conseguem ler, elas podem ouvir, e muitas vezes tem muitas pessoas que têm dificuldade na interpretação do que o livro diz. Então eu espero assim poder ajudar, né, as pessoas que têm essa dificuldade, alguma coisa assim, né? Então eu recebi a orientação para fazer esse trabalho, tá? Então nós já estamos no 16º capítulo, né? Dia de Ação de Graças, e vamos ver o que São Germano nos orienta, nos inspira nesse capítulo, né? Que deve ser falado, deve ser comentado através dele. Então vamos lá. Aqui diz assim: raio pessoal de Jesus e outros criados. O primeiro princípio da atividade da divindade suprema é a projeção ou a precipitação. Por isso é de sua natureza projetar-se ou precipitar-se. Então, a primeira atividade é expressa pelos raios divididos, que parte da sua individualização, né, de dentro de você, para uma manifestação que você possa ver. Então, o Saint-Germain diz que quando ele fala em manifestação visual ou visível, é um termo para se usar dentro, né, da atividade aqui física, e não que essa seja sempre visível, né? Muitas vezes é por sentimento. Então, ela o é, porém, para aqueles que encontram uma forma física, falo dela de forma de visibilidade. Assim, no caso, se você ver na natureza, né, com o vosso ser, como os raios de luz que você é, como a qualidade natural da vida que tanto você almeja. Então, aproxima-se rapidamente o dia no qual muitos de nós, né, estudantes, vamos começar a usar os raios de luz, dos quais nós fazemos parte, especialmente o raio da vida, que é o raio visão da luz. Tá? O raio da vida vai abrir, vai iluminar, vai clarear e nós vamos enxergar muito à frente. Então, até no mundo físico de hoje estão sendo descobertas propriedades e uso dos raios. Essas são atividades que ainda parecem estranhas para alguns. São atividades visíveis, não naturais, com a presença interna dentro de nós. Na verdade, é rudimentar a forma do uso desses raios no presente, porém se requer apenas um outro passo para levá-lo através do véu. O véu que esconde, o véu que encobre. Então, os raios, ele é mais uma porta para nos auxiliar nessa passagem. Então, aqui, o poder da presença da inteligência eu sou, para usar esses raios, será sempre infinitamente muito poderoso em qualquer plano mecânico inventado para utilizá-lo. Entretanto, para o estudante que ainda não encontrou habilidade para usar os raios, a experiência do cientista será um estímulo maravilhoso a fim de descobrir a assombrosa habilidade que tem cada um de nós para usá-lo. Então, é muito importante que nós saibamos que há os raios naturais que penetram através da atmosfera ou de um cinturão etérico dentro da atmosfera da Terra,
Como ao dizer naturais, ele diz, refere-se aos raios projetados pela divindade, projetado por Deus, ou projetado, pode-se falar, pelo grande sol central, que nos últimos anos se fizeram permanentes, tá? Então, os raios que chegam até nós. Então, depois que estão, né, os raios criados, foram gerados e projetados pela hóstia ascensionada, dos mestres ascensionados, por aqueles que já ascenderam o seu corpo. Então, esses últimos são os mais potentes de todos os raios, porque são manipulados pela consciência. Os raios que os cientistas estão a falar, né, os raios que estão constantemente contatando são os raios naturais de energia. Então, os cientistas estão descobrindo uma fonte poderosa dos raios. Então, um exemplo assim simples para dar para vocês. O raio do sol, ele nos traz a vitamina D, uma vitamina super importante para a nossa saúde, tá? Então, os raios que estão sendo enviados, todos eles têm o seu benefício para nós humanos aqui na Terra, tá? Tem uma potência natural e é muito necessário, como já foi exposto, né, pela presença mágica. Então, a preparação dos estudantes ansiosos pode ser elevados, instruídos sobre o uso desses raios. Então, os raios que os cientistas estão descobrindo são os raios que diz respeito à nossa saúde. Um exemplo deles é o raio do sol, que nos traz vitamina. Outros raios vão vir, outras fontes de energias vão chegar, mas nós temos os raios internos dentro do nosso ser que nós podemos utilizar para manifestar, né, um bem próprio a nós, digamos assim, tá? Então, aqui ele diz, entre vós, há os que podem usá-lo, como estão em uma constância determinada no trabalho de luz. Mas a lei nos vai ser revelado que refere-se ao uso dessas forças potentes. Então, muito mais informação vai chegar, muito mais informações há de vir. Então, aqui São Germain diz que sente uma alegria imensa nas possibilidades que tem de nós, né, os estudantes, e que nós devemos, né, confiar que nós vamos achar todas essas potencialidades dentro de nós mesmos. Se nós tivermos determinação constante e nos ligarmos fortemente ao trabalho externo, com a força, né, digamos assim, fortemente o trabalho externo e interno, tanto fora como dentro. Nós temos que trabalhar na luz do dia e na luz, né, na luz do dia fora e na luz interna dentro de nós. O que está fazendo, né, isso, fazendo esse movimento, né, de aperfeiçoamento, para que nesse momento, nessas conexões, nós chegamos ao ponto, nesse ponto de conhecimento, onde com certeza nós vamos sentir uma grande alegria, uma grande segurança, e vamos sentir esses poderes que são ilimitados, trazendo até nós a verdadeira liberdade de conhecimento. Então, aqui ele continua falando: de tempos em tempos tenho procurado dar a vocês a palavra de alento, através disso, envolvendo uma radiação de força que audaz a intrépida da luz. Então, a amorosa quietude na atitude dos estudantes é maravilhosamente alentadora, porque a atitude expectante é a atitude correta que deve ser mantida. Expectativa, sempre esperar o melhor, sempre aguardar, sempre estar na expectativa do que está para chegar. Então, ele diz aqui, Saint Germain, eu sugiro que aqueles que estão tendo experiências desagradáveis retirarem conscientemente todo o poder que deram essas condições. Se você está tendo experiências que são desagradáveis, vocês devem imediatamente tirar da consciência de vocês total poder que vocês mesmos deram a essas consciências, né? E compreender, né? Compreender
que isso é uma condição que você criou para você. Então, retire de imediato. Aqui Saint Germain diz, qualquer poder que deu a ela, você deve saber que a grande presença harmoniosa do eu sou é que prevalece sempre acima de qualquer condições que você criou. Então, aqui ele diz, repetirei outra vez algo que insinuei anteriormente, porém, que só foi compreendido parcialmente. Qualquer um, especialmente nós estudantes, que experimentou a desarmonia, a limitação em nossa mente, na nossa casa, no nosso mundo, pode, com grande esforço, com um esforço persistente, mas sem atenção, persistir, mas não continuar aquilo, não fazer aquilo um fardo, né? Firmar-se com a determinação no decreto seguinte, para manter seu lar livre de qualquer coisa que você não deseja. Então, esse decreto é: eu sou a presença governante dirigindo em perfeita ordem e harmonia agora. Tá? Então, esse é o decreto que você deve proferir, tá? Então, eu sou a presença governante, dirigindo em perfeita ordem divina, comandando a harmonia, a felicidade, a presença da opulência de Deus Criador em minha vida, em minha mente, em meu lar e meu mundo, tá? Então, quando você diz eu sou essa presença governante, você pode ter completa certeza, consciente, de que foi colocado em movimento o poder da inteligência de Deus Criador nisso, para produzir as condições que você precisa e para que elas sejam autossustentadas. Aqui ainda Saint Germain falando. Parece-me que não compreendeste claramente que quando usais a expressão eu sou, a presença em minha mente, meu lar e meu mundo, não somente você está ordenando a presença conquistadora dessa atividade através da sua própria consciência, como também está invocando a assistência da presença de Deus eu sou na sua casa, no seu mundo e no mundo daqueles que estão à sua volta, tá? Isso é vital para nós estudantes que nós devemos compreender. Nunca desanimar, nunca sentir a manifestação, né? Nunca desanime se você não sentir essa manifestação imediata dentro de vocês. Continue persistindo, tá? Siga sentindo a presença conquistadora do eu sou, vai aos poucos, nunca desista. Sempre vai trabalhando, 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 trabalhando mais. Não vedes que estás nessa consciência, somente a sua presença do qual estás consciente? Toda outra atividade externa que não seja desejável é somente uma atividade distorcida da magna presença eu sou, tá? Tudo que está fora do padrão, tudo que é negativo, tudo que está errado, é uma presença distorcida, fora da realidade da presença eu sou. E você pode trazer a presença perfeita para você. Então, quando você diz eu sou, a presença conquistadora, eu ordeno essa presença eu sou, que governe perfeitamente minha casa, meu lar, meus assuntos e meu mundo. Você vai ter lançado um decreto maior que se pode fazer. E tente somente que sentir o poder, esse poder sustentador disso, quando enfrentar qualquer aparência. Assim você vai encontrar a perfeição manifestada em sua casa, em seu lar e em seu mundo. Então, desejaria que os estudantes lessem cada dia essa parte especial, para que se mantivesse ante eles a verdade poderosa que sustenta essas afirmações. Então, aqui Saint Germain diz que agora nós chegamos a um ponto vital, o do raio ou raios pessoais enviado pelo Mestre Jesus diretamente. Muitos vão perguntar, por que Yeshua? Por que Jesus? Por que Jesus em especial? E ele diz, eu respondo, porque a humanidade foi ensinada para que se fixe a sua atenção na presença de Jesus, né? O Messias, o Mequiá. Então, a grande maioria da humanidade, ela tem a consciência da presença
de Jesus aqui na Terra. Então, isso foi feito por quê? Porque ele é o que abrangeu totalmente a humanidade e elas têm conhecimento dessa imagem. É por isso, tá? Porque, olha aqui, ó, pois são muito poucos que têm conhecimento de toda a hóstia ascensionada, dos grandes mestres ascensionados, dos grandes mestres da grande fraternidade branca. Então, Jesus é um destaque dentro dessa grande fraternidade branca. Então, leva-se isso que é enviado por Jesus para as pessoas entenderem com mais facilidade. Mas esses raios, eles vêm de toda a hóstia ascensionados, de todos os grandes mestres, que nós estamos chegando lá para ter esse conhecimento, né? Ainda estamos patinando ali os 7 raios principais, né? Raio azul, raio mestre Moria, mestre Hilário, mestre Nada, mestre Rovena, né? Ceres Bey, mas há uma infinidade de grandes mestres trabalhando em prol à humanidade. Mas como nós somos leigos, assim, estamos iniciando um aprendizado, então Jesus é a referência maior que se dá a toda a humanidade. Então nós teremos o raio pessoal de Jesus durante as próximas. Aqui ele fala próximas semanas, mas nós sabemos que nós entramos na era de Aquário, a era do raio violeta, e que nós saímos da era, né, de Peixes, que era de Jesus. Então, aqueles que puderem deixar de lado qualquer pensamento de outras personalidades, ou seja, esquecer outras pessoas, e com os braços abertos mentalmente, acolher esses raios dentro da mente, dentro da casa, dentro do próprio mundo, terão possibilidade de realizar quase tudo. Então, eu vos asseguro, né, que a ideia desses raios pessoais de Jesus não é uma coisa imaginária do teu mundo, tá? É do nosso amado mensageiro, que tem a graça pessoal de nos enviar essa posição ousada com a grande presença do Mestre Ascensionado Jesus. Assim como o mensageiro transmite os tesouros de sabedorias e verdade, assim deve nós, estudantes, né, de forma carinhosa, sincera, né, chegar, né, ao mestre através da grande presença eu sou. Trabalhar pela saúde, pela prosperidade, né? Isso vai abrir uma grande porta para nós estudantes de uma forma que não seria possível sendo feita de outra maneira. Então aqui São Germain ainda continua falando, há indicações de o que alguns receberão brevemente, revelações sobre certo uso da luz líquida. Então ele diz que deseja que nós fixemos atenção nisso, nessa luz líquida, para que aqueles que estiverem preparados possam recebê-lo. E ele diz mais, deixa-vos dizer, né, que a vossa atitude correta é de ficar feliz sempre pelo adiantamento do vosso irmão ou irmã, porque cada pessoa vai receber o que necessita no momento. Então, cada evolução do teu irmão, você deve ficar feliz, porque cada um vai receber o que é compatível com a sua energia, o que ele está preparado para receber. Então, se alguém recebe uma coisa, outro recebe outra diferente, portanto, nunca você deve sentir que tem que possuir o mesmo que a outra pessoa. Isso ele está se referindo à revelação, tá? Como não há nada, como não há duas pessoas iguais no mesmo grau de adiantamento, você deve compreender que nem todos podem receber a mesma coisa ao mesmo tempo. Então, nós temos que ter o grande entendimento que as coisas se revelam de modo diferente para cada um de nós, tá? Então, a atitude mais louvável nossa é de abençoar continuamente e se alegrar sempre pelo outro, tá? A qualquer revelação que venha para o outro, nós temos que nos alegrar e ficar feliz com isso. E assim nós vamos manter a porta aberta constantemente para a grande e gloriosa presença interna nossa. Então, as chamadas mentes práticas sentem que não há nada real, exceto o que pode sentir e apalpar. Porém, nada se pode receber da grande magnitude, da grande presença poderosa interna, a menos que você creia nos poderes e leis ilimitados da inteligência de Deus, Criador individualizada. Aqui São Germain fala ainda, a mente prática, que na dúvida sempre das coisas que você não pode ver, tá?
tem que percorrer um longo caminho, a menos que você corte as dúvidas da mesma maneira, e que se poda o ramo indesejável de uma árvore. Então, nós devemos saber que ser uma boa ideia, depois que se for cortado, consumi-la com a chama transmutadora da chama violeta, para que não volte outra vez. Parece difícil que o estudante se dê conta do tremendo poder que a sua consciência e dessa presença consumidora que ela tem, tá? Então, para alguns é difícil afastar-se o pensamento, a ideia, até que a chama consumidora imaginária, porém, se eles pudessem ver, né? Pudessem ver com mais clareza o ponto de vista interno, veriam que ela tem uma presença, um poder eficaz e muito real. Então, aqui Saint Germain diz: desejo que durante 2 minutos sinta o raio deslumbrante de luz penetrando cada átomo do seu ser. Há certas atividades que devem ser contatadas pela presença interna antes da atenção externa e colocar-se nela. Então, isso é difícil compreender para nós estudantes. Porém, é muito simples e maravilhoso bem dizer, a cada noite, a cada manhã, a essa presença magnífica de vida, que vem animar a nossa mente e o nosso corpo. Então, é muito importante sentir profundamente a gratidão pela presença da vida, que contém dentro de cada um de nós, que contém dentro de todas as coisas. Então, aqui, somente tem que estar agradecido à vida e por tudo que ela contém. A mesma presença de vida nos capacita a fazer coisas as quais estamos conscientes e desejamos, porque não podemos mover-nos sem a presença, não podemos nem pensar sem ela. Se fizermos esse decreto, eu sou a presença pensando através da mente do meu corpo, você vai receber ideias notáveis. Se você fizer o decreto, eu sou a presença pensando através deste corpo e dessa mente, nós vamos receber ideias, criatividades impressionantes, tá? Então, o cérebro é o primeiro lugar onde a obstrução começa a se registrar, tá? Porque esse é o ponto de contato com as ideias falsas, o cérebro. Falsas, os quais se restringam a rápida e intensamente a estrutura do cérebro, porque esse é um campo de atividade atômica. Porém, a atenção mantida na presença eu sou, ela vai liberar o poder da perfeição que está dentro do elétron, no centro do átomo, de tal modo que as falsas ideias da obstrução de luz se dissolvam e simplesmente essas ideias ruins desapareçam, tá? Então, aqui perguntas, tá? Saint Germain diz: para onde ides? Resposta de Saint Germain: a cidade dourada. De agora até 3 semanas do ano novo, é tempo da grande felicidade na cidade dourada, porque é uma grande oportunidade para transmitir ao mundo físico, através da luz dos raios do som. Então, até o som tem raios, né? A sua própria poderosa radiação, poderosa. Se a humanidade pudesse compreender, apreciar este fato, coisas notáveis poderiam ocorrer. Porém, isso não impede que as pessoas possam captar e receber esse benefício extraordinário. Pessoal, o que eu quero dizer? Nós somos muito limitados. Há muita coisa para abrir, há muito véu para ser tirado. A luz tem que chegar. A luz tem que chegar e nós enxergar todo o poder que vem da fonte e vem para nós. Mas nós vamos chegar lá, nós vamos conseguir, nós vamos chegar lá. Então, o afastamento completo do pensamento de toda a personalidade é o que de mais simples os estudantes poderiam compreender e aplicar. Somente tem que saber, eu sou. Eu sou a única presença aqui, ali e lá. Isso já vai abrir as portas amplamente, diz aqui Saint Germain. O amor e a invocação ao ser ascensionados vão possibilitar a radiação que seja dada. E não é possível que ocorra de outro mundo. Então, quando nos invocarmos a qualquer mestre ascensionado, Maria, José, Paulo Apóstolo, Mestre Nada, Maria Madalena,
são todos mestres ascensionados. Saint Germain, Mestre Elmore. Então, quando nós invocarmos, tá, o amor e a invocação a qualquer um deles, todas as possibilidades, as radiações vão nos dar, vão chegar até nós, tá? E é possível que ocorra também. E ó, aqui ele diz que não é possível que seja de outra maneira. Então, nenhum ser pode interferir por muito tempo no progresso ou no crescimento do outro. Porque se o fizer e não soltar e relaxar a sua influência sobre o outro ser que está pronto para ir adiante e que obstrui, será afastado de sua própria criação. Se uma pessoa continua subindo constantemente, sinceramente para a luz, as personalidades obstrutoras serão anuladas ou desligadas harmoniosamente do mundo da pessoa. Nesse estado de crescimento, é necessário você saber que o eu sou é a presença ativa em todos os canais de distribuição de todas as coisas atuando dentro e para o meu bem e para o seu bem. Então, quando o pensamento vem, né? O pensamento vem de que isso tudo que eu tenho, isso é tudo que eu tenho. Cortai imediatamente e dizei, eu sou a opulência do Deus Criador em minhas mãos e uso hoje. Isso deve ser mantido em silêncio, no silêncio sagrado dentro de cada um. Recebei com sabedoria sagrada, reverente, de forma ousada. De forma que deve, né, da maneira como deve ser usada. Porque você vai tirar do próprio eu sou, que é impossível que estejais apoderando de algo que pertence ao direito de qualquer personalidade. Quando você tira da fonte criadora do eu sou para você, você não prejudica ninguém. Você só ajuda. Então vós estáis decretando para o mundo, portanto não podeis vos apoderar de nada que não seja seu por vosso direito. Então você deve conhecer a própria lei do eu sou. Que o eu sou é a presença atuando em todas as partes e não há possibilidade de divisão da presença eu sou. Se você necessita de dinheiro, você deve dizer, eu sou a presença ativa, trazendo dinheiro para minhas mãos e meu uso instantaneamente. É muito valioso desligar-se da importância do dinheiro. Esse é apenas um intercâmbio, apenas uma energia. E não lhes dei poder. Tá? Colocai todo o vosso poder em Deus Criador, e depois, quando ordenais, não importa o que desejais, terei todo o poder instantaneamente na mão para atrair o cumprimento do decreto. Então, a vibração dentro de qualquer elemento é sempre um alento de Deus Criador. Automantido eternamente a toda a pulsação e alento de Deus Criador. A consciência simples que eu sou a presença da saúde perfeita e o alento ao Deus Criador, ele vai estar atuando em nossa vida. Então, aqui, mais um decreto. Eu sou a presença do perdão na mente e no coração de cada um dos filhos e filhas do Criador. Libero essa ação vibratória. Né? Se você liberar essa ação vibratória, ela é enorme, ela é grande, ela vai fluir de maneira que vai trazer, vai limpar e desbloquear muita coisa que está bloqueada na tua vida pela falta do perdão. Então, mantenha-se intensamente no seguinte, eu sou a mente pura de Deus Criador. Tá? Então, algo maravilhoso chegou até nós através desse capítulo desse livro. Próximo capítulo é o 17º, os Andes, tá? Então, gente, aqui no final desse capítulo tem 3 decretos importantes para vocês gravar. Eu sou a presença, saúde perfeita, tá? E este alento de Deus Criador atuando. Eu sou a presença do perdão na mente e no coração de cada um dos filhos de Deus Criador, que vai liberar uma ação vibratória do perdão na sua vida. E você deve manter o seguinte decreto, eu sou a mente pura de Deus Criador aqui agora atuando em perfeita harmonia. Tá bom? Finalizo aqui, deixo um abraço a todos, aguardo vocês até o próximo capítulo do livro de ouro de Saint Germain, que é o 17º, os Andes, né? Um abraço a todos e até lá.